Olá, boa tarde. Nós estamos começando mais um Caminhos Online, um programa que nós produzimos especialmente para a ABMO, Associação Brasileira de Mídia Out of Home. Esse programa acontece às terças-feiras, terça sim, terça não. Portanto, você está assistindo hoje, é uma terça sim. E hoje temos o prazer de receber o Marcos Amazonas. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Geraldo. O Marcos, ele é o CEO da Alternet. E nós vamos conversar sobre a Alternet, mas eu quero também aproveitar, que, digamos, é o gancho da ideia desse programa, conhecer melhor essa feira recente que teve agora em Las Vegas, o Digital Signage Expo, que você teve presente. Né? Queria que você contasse um pouco como foi essa feira, o que você viu de interessante. Bom, a DSE acontece todo ano, não é? Vão pessoas do mundo inteiro, é a maior feira do segmento. Inclusive o Brasil é o segundo país que mais manda delegados para lá. A gente só perde para o Canadá, também é um país vizinho. E a DSE é uma referência no setor na área de software, na área de hardware e na área de gestão. Então, o que vem de novidade em qualquer uma dessas áreas, você encontra lá, não é? Novos fornecedores, novas ideias, novas tecnologias, novos softwares, os equipamentos mais modernos, não é? Lá já estava sendo mostrado a 8K e não 4K para monitores, não é? E novos painéis de LED. Então, vamos dizer, é uma feira que é a referência do setor, é onde você se baliza. Mas é uma referência basicamente de tecnologia ou é importante também para conhecer novas alternativas de conteúdo, conhecer grandes grupos que estão presentes? Olha, a relação não é tão forte no sentido de interação. Não é? Ela não é como uma NAB em que você encontra todas as nuances do mercado. Não? A área de conteúdo é uma área que praticamente não existe, porque o conteúdo é muito local. Não é? E hoje em dia jornalismo é commodity, né? As notícias estão disponíveis o tempo todo, em todo lugar. Então, vamos dizer, cada país, cada um procura fazer o seu conteúdo. Não é? E no Digital Signage, foco, o que ele tem é muito mais o conteúdo de interesse do usuário do Digital Signage. Né? Algumas variações da mídia digital, sim, usa conteúdos jornalísticos. Boa parte, o jornalístico está muito ligado ao produto. Né? Quer dizer, se eu tenho uma rede de Digital Signage em consultórios médicos, então meu conteúdo vai ser correlato à medicina, à saúde, a bem-estar, mas não vai ter hard news ou não vai ter... dificilmente vai ter alguma coisa de entretenimento, quer dizer, é mais ligado assim. Então a produção é muito dirigida. E a que você atribui essa presença tão grande de brasileiros? Você citou que tirando o próprio Estados Unidos, é o Canadá. Depois ao Brasil. Acho que, primeiro, o brasileiro é muito empreendedor. Então você encontra sempre novos grupos, pessoas com novas ideias, gente querendo expor, gente querendo aprender. Então a presença brasileira sempre é forte. Na NAB, que é de televisão, também é um dos maiores comitivas brasileiras. Vão milhares de brasileiros na NAB. E também já é estabelecida há anos e anos. Muitos e muitos anos. Então, vamos dizer assim, essa presença brasileira é uma característica nossa. Né? E o Digital Signage no Brasil tende a crescer muito. Né? A mídia exterior talvez vá ser, no Brasil, com a crise que a gente tem, talvez junto com a internet, os dois únicos segmentos de mídia que não vão cair. Legal. Ou que vão subir próximo dos 2 dígitos. Né? Poxa, é interessante você fazer essa ligação, porque eu tenho enxergado algumas alternativas nesse caminho também. No fato das empresas estarem procurando outras soluções, em geral a solução tem a ver com o vídeo também, mas não necessariamente nos padrões, digamos, vigentes até então. E nesse sentido, a internet e o out of home podem oferecer essa alternativa. Né? As pessoas, a gente costuma, para nós, o slogan da Alternet é
a mobilidade é o território Alternet. A gente trabalha com as pessoas que estão fora de casa. Não é? Quer dizer, eu cito a Alternet, mas poderia citar várias outras empresas, não é? Mas a gente trabalha em vários segmentos. A gente está desde do ponto de ônibus ao ônibus, ao metrô, ao aeroporto, barcas, orla. Quer dizer, no caso da Alternet, a gente pega um espectro muito grande. Mas dentro desse uma mobilidade mais física também, né? Física. Não, essencialmente física. Hoje você tem uma diminuição forte do número de televisores ligados, não é? Mesmo que você considere quem está vendo TV por assinatura. Não é? Há uma tendência muito forte da vida consumir muito tempo das pessoas fora de casa. Não é? Você hoje sai mais cedo, volta mais tarde. Nas cidades grandes você já fica preso na vida urbana muito tempo. E essa é uma característica que leva a esse crescimento da audiência do out of home. Né? Agora, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a questão da queda da audiência da televisão é uma coisa mais clara que no Brasil. Você acredita que esse modelo que eles foram fazendo, digamos, de complementar a televisão, o conceito de televisão everywhere, digamos, no fundo conseguiu se desenvolver melhor lá e tende a chegar aqui de forma semelhante? São duas coisas, quer dizer, uma coisa é o caminho da televisão aberta, não é? Buscando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta tela, não é? Hoje é um movimento muito forte das emissoras de televisão para medir sua audiência no tablet, no computador, no celular. Que lá fora, inclusive, usam isso para a própria pesquisa, levando em conta a audiência mais 3 dias, alguma coisa assim. Então, aqui nós vamos já no mesmo caminho. Quer dizer, a televisão aberta, é óbvio que tem gente vendo televisão aberta não na televisão. E essa audiência, ela não é mensurada. Então, a queda da audiência pela mensuração é muito grande. Eu já sou velhinho nessa história e estou no out of home há poucos anos, não é? Mas eu vim de televisão aberta a minha vida inteira. Eu sou da época que ter 50, 40 pontos de audiência era uma coisa... Eu trabalhei na Globo alguns anos, sei lá, 8 anos. Trabalhei na Abril, trabalhei em várias empresas de televisão. E hoje em dia o Fantástico dá 20 pontos, o Jornal Nacional dá 28. Esses eram índices que são infinitamente, um pouco de exagero, mas claramente menores. Muito grande, muito grande. E é claro que eles não perderam toda essa audiência. Então eles têm que descobrir como medir essa audiência fora da TV, não é? Medi-la na internet, no tablet, no celular. E é o que eles estão buscando fazer. É que nos Estados Unidos já está bem mais avançado a mensurar a audiência nas outras telas. Isso é uma coisa. E depois há formatos de televisão que não são da televisão aberta, ocupando espaço dentro da cidade. Que pode complementar bem. Que complementa digamos, a televisão que tinha até então e que pode até fazer o papel no desempenho misturado equivalente, digamos, a essa época áurea. Não tenho dúvida nenhuma. De audiência. O que você falou é exatamente o que a gente acredita, não é? Quer dizer, se você hoje anunciar na televisão e fizer uma complementariedade da tua mídia, no sentido de frequência, mantendo uma grande cobertura, porque o out of home te dá uma cobertura extraordinária, não é? Se você combinar mídia no metrô com mobiliário urbano, por exemplo, você cobriu a cidade inteira, não é? E aí você pode fazer uma frequência de 1 mês, 3 semanas, e com isso, a um preço menor do que da televisão, menor para aumentar a sua cobertura, não é? Você sabe que em televisão você vai chegando, quanto para você aumentar a sua cobertura, a necessidade de investimento é muito maior, porque para você já cobriu todo mundo, então para você ampliar um pouco mais é muito caro. Aí é onde o out of home é imbatível, não é? Você consegue ampliar a audiência da televisão fazendo o out of home. Com isso você mantém aquela cobertura que a gente está na cidade inteira, cobre milhares de pessoas. Provavelmente também por mais tempo que você consegue fazer uma você faz uma repetição maior, né? muito maior. Quer dizer, nas pesquisas do Ipsos, por exemplo, a Alternet é a quinta audiência.
Quer dizer, depois das 4 redes, Não, 4, 5 antes redes? de algumas das 4. Tá. Porque você tem que colocar o Google antes, que é uma audiência. Tem o Google também. Agora, você nota, Marcos, você sabe, aliás, só para relembrar vocês, nós estamos conversando com o Marcos Amazonas, ele é CEO da Alternet. Eu vou falar da Alternet um pouco, mas você vai complementar, que você vai falar melhor do que eu. Mas a Alternet foi se especializando numa empresa de out of home, digamos, ligada a essa mobilidade que tem a ver com transporte. Estamos falando, portanto, de metrô, de ônibus, de aeroportos. Mobiliário urbano, Tá. não é? Quer dizer, toda a mídia que você vê fora de casa, a gente tem interesses. E, então, eu estava comentando nessa questão dos Estados Unidos, diferença de Brasil e Estados Unidos no modelo de mídia. Você acredita que esse casamento da televisão com out of home lá é claramente melhor, digamos, disseminado do que aqui? Não. Não, essa junção e provar com métricas que essa junção é altamente benéfica no sentido de otimização de verba e de você conseguir garantir uma entrega com a cobertura correta e uma alta frequência, é uma coisa que eu nunca vi. Primeiro porque o Brasil talvez seja um dos países que tem mais disseminado esse digital out of home. A gente tem, por exemplo, dentro do metrô tem mídia digital, nas estações tem mídia digital, dentro do ônibus tem mídia digital, que é uma coisa que você não vê em lugar nenhum do mundo. Não é? Na Alternet nós temos 3, 4 mil fora, ônibus. quando a gente vê, em geral, é dentro da estação, mas né? nunca no trem. Nunca dentro do vagão, trem. né? A gente tem dentro do vagão, fora do vagão, dentro do ônibus, que é uma coisa raríssima. Não é? A Alternet tem alguma coisa como 25 mil telas, todas na área de segmento de transporte. Isso é uma coisa incomum. Nós somos a única empresa no mundo que transmitimos ao vivo. Quando você está no ônibus, o que você está assistindo está sendo transmitido ao vivo. Não tem ninguém carregando um pendrive que só no outro dia de manhã. Não, a gente transmite ao vivo, notícias ao vivo, a gente produz a gente produz conteúdo próprio. A gente produz alguma coisa como 90 a 100 notícias por dia, novas. Quer dizer, os gols do Corinthians e Santos de ontem já estavam hoje de manhã. Não, já estavam ontem à noite. Já estavam ontem mesmo à noite. Já estavam ontem mesmo. Não é? A gente faz a cobertura do jornalismo, tudo que acontece na cidade, trânsito, o que for acontecendo, a gente está o tempo inteiro ao vivo. Que é uma coisa única no mundo. A gente já fez até algumas palestras no DSE, que é o motivo principal da nossa vinda aqui, na parte de conteúdo, porque o DSE tem uma exposição e a parte de conteúdo. A gente já fez 2 ou 3 exposições lá sobre o sistema que a gente transmite, que é um sistema único e que a gente mantém tudo atualizado. No metrô, a gente transmite praticamente ao vivo, porque eu desço para baixo, eu tenho uma rede de fibra ótica em todos os túneis do metrô. Então, cada vez que o trem vai parando... Você tem uma rede física? Física, para poder atualizar. Porque nós somos um grupo, a Alternet, para quem não sabe, é do Grupo Bandeirante de Comunicação. Quer dizer, está no sangue, está no DNA da Alternet, a origem dela que é o Grupo Bandeirantes. Então, a informação, ao vivo, cobertura, a notícia dada inclusive o conceito da dinâmica do rádio, que é uma das características do grupo. Então, vamos dizer assim, a gente tem essa mesma característica. E como é que vocês, deixa eu puxar assunto em relação ao produto de vocês, como é que vocês, digamos, definiram o conteúdo de vocês? É o mesmo conteúdo no ônibus, no metrô? E como é que é o conceito? Tem uma grade? Como é que funciona? Nós estamos, a gente, nesses últimos 2 anos, a Alternet veio se ampliando. Ou por aquisições, ou por associações, mas a gente foi se ampliando. A gente está em vários estados e nós estamos também aprimorando o sistema de comunicação. Antes a gente tinha uma complexidade muito grande de formatos de tela, formatos de encoder, milhares de formatos. Aliás, hoje a gente deixa eu aproveitar tudo. O teu gancho para comentar. Quem está nos assistindo, é importante saber, acho que vale a pena saber a respeito disso. Nós, dentro da associação, e vocês estão a par pela Alternet, a gente sabe a dificuldade que é para o mercado, principalmente a agência anunciante, trabalhar com o nosso ambiente de variedade da mídia, mas que não deveria ser a variedade
dos formatos de mídia, da padronização. Então, nós estamos desenvolvendo uma série de padronizações entre todas as empresas associadas para facilitar a vida do mercado, que também não é simples ter que preparar uma peça para cada modelo. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a associação está atenta a isso. Quer dizer, nós estamos fazendo isso junto com a associação. Quer dizer, a gente participa ativamente da associação e a busca é nessa melhoria. Nós hoje temos uma única marca na rua, que chama-se TV Minuto, a sua TV fora de casa. Então, nós já estamos posicionados como emissora de televisão para quem não está em casa. Aí nós temos um conteúdo que é comum, que é basicamente o hard news. Mesmo o hard news não é todo igual, porque se cair um avião, eu não vou dar essa notícia no aeroporto, mas posso dar no ônibus. No metrô, depende do horário, tem quantidades de informações diferentes pelo público. Então, no horário que tem mais mulheres, nós temos mais notícias de cunho afeitas ao segmento feminino. Não é? No horário do rush, nós temos mais notícias. No horário da manhã, muito mais notícia, porque grande parte das pessoas que assistem a TV Minuto não leram o jornal em casa, ou não leem jornal em casa. Não é? Infelizmente, é uma mídia que tem caído o número de exemplares, o que é uma pena. O jornal é um veículo fundamental. Mas, então, a gente supre essa necessidade. Durante o dia, ela é muito menor, então a gente faz essa coisa e a gente muda. Às vezes, a linha vermelha tem um conteúdo diferente da linha verde, ou da linha azul, ou da linha... dependendo do movimento e do perfil do usuário. Você comentou também, que para mim foi uma certa novidade, mas vai ver que depende da área, a entrada de vocês em imobiliário urbano. Isso. Em que setor especificamente vocês estão? Olha, nós estamos hoje em São Paulo, nós somos sócios da Ótima, que é a empresa que opera que constrói, instala, mantém e explora a publicidade dos pontos de ônibus. Nós estamos em todas as licitações que estão ocorrendo no Brasil de imobiliário urbano. Né? Nós estamos na de Belo Horizonte agora, tem mais duas andando que estão meio cancela. A licitação sempre é um processo que exige uma paciência e você precisa ser quase um taoísta, não é, para poder ter uma paciência budista praticamente para você esperar, porque é um processo longo. Mas tem duas, a gente está na de Belo Horizonte, tem duas que foram suspensas, devem voltar, que é Brasília e Campinas. E provavelmente esse ano ainda vamos ver mais umas 3 ou 4 cidades organizando. Algumas dessas podem ser um fator de expansão de vocês em algum mercado. Nós vamos entrar em todas. O que a gente vai ganhar, infelizmente... E hoje na operação de vocês, entre ônibus, operação ônibus e operação metrô, o que o metrô significa nesses 100%? A gente vende o metrô separado do ônibus, mas... Como a gente tem uma plataforma de conteúdo, a gente vem, o que nós estamos hoje disponibilizando no mercado é a cobertura de 13 milhões de pessoas em São Paulo se movimentando. Então a gente tem 5 milhões de passageiros no metrô, 4 milhões e um pouco, outros 5 em ônibus, tem 12 milhões andando na cidade, dentro dos carros, nas ruas, no mobiliário urbano. Tem as estações do metrô, que a gente também comercializa. Então, a gente vende a TV Minuto, TV fora de casa. O que a gente disponibiliza para o mercado é uma maneira de atingir essas milhões de pessoas enquanto elas estão num lugar em espera, não é? Que ele tem que ficar lá, em que a gente oferece para essa pessoa... o que a gente quer é que essa espera seja produtiva. Então, nós estamos desenvolvendo software para o cara, se quiser aprender inglês, aprender inglês. Nós vamos lançar um aplicativo no segundo semestre. Isso como conteúdo? Como conteúdo. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo no segundo semestre que nós vamos interagir com redes sociais. Então, as pessoas costumam pegar o ônibus e o metrô mais ou menos na mesma hora. Não é? Você tem o seu hábito de eu tenho que estar no trabalho a tantas horas, eu pego o metrô a tantas horas. Posso mudar de carro, um para cá, um para lá, mas eu vou mais ou menos naquele horário.
Então, nós vamos fazer uma integração. Essas pessoas podem montar bandas, têm interesses comuns. Então, nós agora estamos desenvolvendo toda uma área de aplicativos. A gente tem as telas, a gente tem a mídia, que é o mais significativo e caro nessa história. Então, nós agora estamos terminando, fazendo já em testes os aplicativos para integrar essas comunidades que estão fora de casa. Não é? E esse, para mim, é o sucesso e o ressurgimento extraordinário do Digital Signage. Né? Que agora, voltando para a feira, o que aconteceu de novo esse ano? Um boom. Não é? Durante muito tempo, o Digital Signage sofreu uma concorrência avassaladora, que é o telefone celular. Não é? O celular é muito interessante. Eu tenho o que eu quero, no momento que eu quero, eu não preciso ver o que ninguém me oferece. Mas você acha concorrência do ponto de vista de atenção do usuário? De atenção. Não é? Então, todas as mídias que estavam muito afeitas a essas esperas, vamos dizer mais o digital signage, do que o transporte público menos, porque a pessoa está lá atenta ao que está acontecendo, que ela tem que descer do ponto, ela tem que pegar, ela tem que ver. Então, as telas já funcionam melhor do que numa ponta de espera, porque eu estou esperando para sair, para fazer, então eu estou atento. Se eu estou numa sala de espera do médico, eu vou esperar a hora que ele me chamar. Ou se eu estou num restaurante, esperando alguém. Aí o celular foi um concorrente muito forte, porque eu estou esperando, eu vou fazer alguma coisa. E hoje o que a gente viu nessa feira foram as ferramentas de integração entre a mídia out of home e a mobilidade do celular, os aparelhos móveis, os tablets e os celulares. Então essa junção é muito poderosa. Então o que foi um concorrente hoje é um aliado. Então o Digital Signage voltou a apresentar curvas de crescimento muito fortes e abre-se uma revolução nessa integração mas na das possibilidade ferramentas. de poder entregar Conteúdos para distintos. um anunciante ou uma agência Muito mais coisa. uma integração tal Isso. cujo poder de resultado vai ser melhor Muito do que... maior, porque eu posso integrar com as tecnologias mais novas de beacons, de Bluetooth é uma coisa que já se tem há muito tempo, mas que as pessoas nunca deixaram ligado, mas que começam a deixar. Não é? Se você tiver num restaurante e as pessoas que passam na porta com o Bluetooth ligado, eu posso agora mandar uma mensagem ou ter uma tela na porta do lado de fora que fala, você que está passando, não é? Ou, tem aqui uma oferta. Eu posso passar a girar com o meu produto baseado Isso nas de uma pessoas. maneira mais automatizada. Muito automatizada, nada individual, Tá. tudo pré-determinado. E a integração da tela com o consumidor e da tela com o transeunte é muito mais forte. E isso é que vai estar fazendo com que haja um interesse enorme pelo digital out of home em qualquer lugar. Né? Bom, que bom, Marcos. Muito obrigado pela tua presença. Foi ótimo comentar sobre a feira, comentar sobre a Alternet. É bom que você já trabalhou e tem história em diferentes meios. Está, digamos, militando nessa área. Para nós que estamos ligados à associação é muito bom. Então, ajuda bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. E antes de encerrar, eu queria só relembrar alguns agradecimentos que são importantes fazer. Nós estamos fazendo essa produção aqui direta do Terra. O Terra nos recebe sempre muito bem. Fazemos uma pós-produção na Atmo. A Sambatec envia os nossos sinais, disponibiliza online o nosso sinal para a internet. E nós estaremos presentes não na próxima terça, na seguinte. Abraços e até lá.